Olá, meu nome é Celso Yamamoto e hoje eu vou falar alguns comentários a respeito do triplo aquecedor, algumas curiosidades a respeito dele. Bem, os chineses dizem que os nossos órgãos internos estão distribuídos em 3 aquecedores. O primeiro deles é chamado de aquecedor superior e corresponde à nossa caixa torácica, onde encontramos o coração e o pulmão. O outro aquecedor está no nosso abdômen, entre o diafragma e o umbigo, é o aquecedor médio, onde encontramos o fígado e o baço pâncreas. Nesse nosso estudo estarei me concentrando mais no conceito do baço pâncreas. E finalmente o terceiro aquecedor é o aquecedor inferior, que corresponde à região pélvica, onde encontramos os rins e os intestinos. É por causa dos intestinos, aliás, que em muitas literaturas associa-se ao aquecedor inferior ao processo de eliminação, enquanto os aquecedores superiores e médios são relacionados com a energia da respiração e a digestão. Ou seja, o processo de eliminação parece alguma coisa um tanto quanto indigna em relação ao aquecedor inferior. Veremos, porém, que isso não é bem verdade. Por incrível que pareça, existe uma associação entre os 3 aquecedores e o conceito da alquimia ocidental. Na alquimia, buscava-se uma substância chamada pedra filosofal. Essa substância teria a capacidade de transformar metais menos nobres como o chumbo em ouro. Mas o processo para se obter a pedra filosofal era muito demorado e complexo, demorando muitas vezes mais de 50 anos para se obter a pedra filosofal. Ou seja, em 50 anos, o alquimista já não teria muito como aproveitá-la. Por isso que o mito da pedra filosofal diz que, no caldeirão do alquimista, além da pedra filosofal, se formaria um elixir, o elixir da juventude e da imortalidade. Tomando esse elixir, então, o alquimista poderia então ter mais tempo para aproveitar a sua pedra filosofal. As etapas para se obter a pedra filosofal estão escritos nos chamados liber mutus, que em latim significa livros mudos, porque são compostos basicamente por gravuras. Essa é uma folha desse livro mudo que, de forma básica, resume o processo alquímico. Na parte superior desse quadro podemos ver que existe uma figura celestial. Muitas vezes existem também símbolos astronômicos, porque as substâncias devem ser colocadas em etapas que seguem ritos astrológicos. Na parte do meio, as substâncias a serem misturadas no caldeirão alquímico são representadas também por figuras astrológicas ou então figuras de animais, plantas ou figuras humanas que simbolizam essas substâncias. E na última etapa do processo alquímico, que é feito dentro de um forno, vemos o caldeirão, dentro do qual você obterá então a pedra filosofal e o elixir da imortalidade. Mas o que de fato é o triplo aquecedor? É um processo de alquimia, mas não objetiva obter a tal da pedra filosofal. É uma alquimia interna, uma alquimia energética que está acontecendo no nosso corpo. Para podermos entender melhor esse conceito, temos que ver uma outra teoria importante. Esses aspectos estão na teoria dos órgãos Zhang Fu. Segundo a teoria Zhang Fu, o coração é a morada da consciência, ou seja, do estar desperto, do estar atento. O coração também é a morada de uma energia emocional. A emoção associada ao coração é a alegria. O coração está no aquecedor superior junto com o pulmão, ao qual é associada uma emoção oposta à do coração, a tristeza. E energeticamente o pulmão também tem algumas características importantes. Uma delas é que ele favorece o movimento de descida das energias dentro do corpo, movendo a energia então para baixo. E uma frase cita o pulmão como a fonte das águas superiores. Se o pulmão está associado à tristeza, muitas vezes podemos pensar que a fonte das águas superiores tem a ver com as lágrimas de tristeza. Mas não, como veremos adiante.
O baço pâncreas possui uma característica energética importante que é de separar o puro do impuro. Isso tem relação com a alimentação. O baço pâncreas separa a energia dos alimentos da parte material dos alimentos que será eliminado do nosso corpo. E assim como o pulmão favorece a descida de energia, o baço pâncreas faz o movimento contrário, ou seja, ele facilita a movimentação ascendente da energia dentro do nosso corpo. E os rins, que estão no aquecedor inferior, a função energética primordial deles seriam os guardiões da energia ancestral. A energia que está relacionada com a nossa vitalidade, que está relacionada também diretamente com a nossa fertilidade. E se você reparou no quadro da alquimia, eu separei o quadro em 3 partes, em 3 etapas de processo alquímico, que correspondem aos nossos 3 aquecedores. Na verdade, então, o aquecedor superior, como o quadro do Liber Mutus, tem relação com a energia celestial, com a energia do céu. Aliás, o aquecedor superior possui o pulmão, que busca a energia do ar da respiração, ou seja, o aquecedor superior está diretamente relacionado com a energia celestial. E no céu temos um grande iluminador, temos um grande aquecedor, que é justamente o Sol. O aquecedor superior é um reflexo da energia solar dentro do nosso corpo. E quando o Sol está brilhando lá fora, nós temos consciência de tudo à nossa volta. Se não houvesse o Sol iluminando tudo, nós não teríamos noção do que está à nossa volta, não veríamos nada no mundo exterior. Assim, o coração é a morada da consciência. E se o Sol está brilhando, nosso estado espiritual se torna mais alegre. Por isso que o coração é a morada da consciência e a emoção associada a ele é a alegria. Porém, no céu às vezes não está somente com o Sol. Podemos ter um dia nublado, e isso torna o nosso estado de espírito mais triste. Por isso que o pulmão está associado com a tristeza no aquecedor superior. E se o dia está nublado, provavelmente vai chover. Por isso, o pulmão é a fonte das águas superiores. E se chove, é uma energia que desce. Por isso que o pulmão, ele move energia para baixo. E o aquecedor médio é um caldeirão, assim como o caldeirão do alquimista. Dentro dele são preparadas substâncias que separam o puro do impuro. Ele seria uma imagem do estômago que recebe a energia dos alimentos, e o baço pâncreas está separando então a energia pura da energia impura. A energia impura permanecerá dentro do caldeirão, enquanto a energia pura se move para cima, assim como o vapor que sai de dentro de um caldeirão onde está sendo preparados os alimentos. E o vapor sobe, assim como a energia do baço pâncreas move então a energia para cima. Essa energia vai se misturar com a energia do pulmão, que irá fazer a energia descer novamente, criando um ciclo de movimento ascendente e descendente dentro do nosso corpo. E o aquecedor inferior? Será que ele está ligado tanto então somente a um processo de eliminação de resíduos? Bem, vamos lembrar que na verdade o aquecedor inferior é onde está sendo formada a pedra filosofal, o elixir da imortalidade. E veja que nesse quadro há 2 alquimistas e não apenas um, sendo que um deles é um homem e o outro é uma mulher. Ou seja, a alquimia é um processo que depende da participação de um homem e de uma mulher. É que a energia do aquecedor inferior é onde depois você tem não uma chama acesa, mas apenas brasas que podem iniciar uma nova chama. O aquecedor inferior é onde encontramos os rins, guardiões da energia ancestral. Energia essa associada tanto à vitalidade como à fertilidade. Ou seja, no aquecedor inferior é onde você tem a formação da pedra filosofal. Não uma substância capaz de transformar chumbo em ouro, mas onde nós conseguimos então transformar matéria em vida. Onde nós, seres humanos, deixamos de ser apenas humanos e podemos ter o dom divino da geração da vida. Essa é a verdadeira pedra filosofal. E o elixir da vitalidade é, na verdade, a manifestação da nossa vitalidade em nossos descendentes. Esses são os conceitos dos 3 aquecedores, um processo que tem uma relação alquímica
uma alquimia interna, uma alquimia energética em nosso corpo. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir, compartilhe e assista os nossos outros vídeos. Até breve.